Nos últimos anos do século XIX, teve início uma grande transformação na educação. Ao fim da Primeira Guerra Mundial, o povo americano notaria progressivamente uma grande mudança nos rumos da educação dada a seus filhos. Nas décadas que se seguiram, as mesmas escolas que haviam nutrido o sonho americano seriam assoladas pelo crime e pelas drogas, e os colégios passariam a formar alunos semi-analfabetos, que mal sabiam aritmética básica. Paulo Leone, Conexão de Leipzig. Estamos muitas vezes acostumados a achar que as mudanças que ocorrem na economia, na política, na educação, na ciência são efeitos espontâneos dos tempos modernos, como se muitas vezes não houvesse algum maestro orquestrando tudo por trás. Mas, na verdade, há setores com pesadas quantias de dinheiro, investimento em pesquisas, formações de intelectuais que, chegando no topo das pirâmides decisórias, mudam aos poucos os rumos da sociedade. Isso é o que explica Paulo Leone no seu livro A Conexão de Leipzig. Aviso para aqueles que estão vendo o vídeo que procuraremos expor o pensamento do autor com os limites que um vídeo como esse comporta. Quem quiser saber mais detalhadamente os seus argumentos, pode ir na descrição e adquirir esse livro na nossa livraria do Superleituras. Olá, eu sou o Paulo Rafael e nesse vídeo do Superleituras iremos entender lições incríveis contidas no livro A Conexão de Leipzig. Esse livro explica como chegamos a construir as bases educacionais sob teorias que possuíam uma visão muito reducionista do homem, aproximando a educação de um tipo de condicionamento biológico, ou melhor dizendo, de adestramento. Quer remediar esses anos em que a escola possa ter colocado você em uma prisão? Clique no link da descrição ou dos comentários. Lá te explicarei como trilhar um caminho de libertação interior. Lição 1. A nova ciência. Alemanha, 1832. Nasce Wilhelm Maximilian Rudolph. Mais tarde seria considerado o pai da psicologia experimental. Ele se formou em medicina e deu aulas na faculdade, e foi na cidade de Leipzig em que ele montou um laboratório de psicologia. Para ele, não era possível nenhum estudo filosófico da psicologia, mas somente aquele que tivesse como possibilidade a experimentação. Parece realmente um desperdício de energia insistir em tais discussões subjetivas sobre a natureza da psique, as quais estiveram em voga por algum tempo e na prática ainda estão, em vez de aplicar as energias onde elas venham a produzir resultados reais. Woodard não queria mais que a psicologia fosse um ramo da filosofia, mas da fisiologia. Para ele, todas as nossas ações poderiam ser resumidas por reações fisiológicas como estímulo e resposta, em que não existia lugar para uma vontade livre, como era comum esse entendimento na filosofia. Ao afirmar que o homem é desprovido de espírito e autodeterminação, Woodard buscou provar que o homem é a soma de suas experiências e dos estímulos introduzidos na sua consciência e em seu subconsciente. Seu trabalho estava a um curto passo da futura redefinição do significado de educação, a qual originalmente significava extrair do homem os seus talentos e habilidades inatas pela transmissão do conhecimento de línguas, raciocínio científico, história, literatura, retórica, etc., canais pelos quais suas habilidades floresceriam e serviriam à sociedade. Lição 2. O estímulo e resposta definem quem é o homem. Para Woodard, o aprendizado é resultado da meabilidade dos caminhos de condução neural. Mesmo as explicações de tais formas de aprendizado, como a abstração e generalização, exigem dos neurônios apenas crescimento, excitabilidade, condutividade e meabilidade. A mente é o sistema de conexão do homem e o aprendizado é o processo de conectar. A fórmula situação-resposta é adequada a todos os tipos de aprendizagem e os verdadeiros fatores que os determinam são a desenvoltura dos neurônios, sequência temporal, a permanência e as sequências satisfatórias. Se assumimos, como fez Woodard, que não há princípio algum além do corpo, do cérebro e do sistema nervoso, será forçoso tentarmos educar pela indução de sensações nesse sistema nervoso. Através dessas experiências, o indivíduo aprenderá a responder todos os estímulos com a resposta correta,
já não se considera que a criança seja capaz de um controle volitivo sobre suas ações ou de decidir e agir deste ou daquele modo. Considera-se que as suas ações são pré-condicionadas e estão além do seu controle, pois ela é um mecanismo de estímulo e resposta. Mas será que ele influenciou tanto assim a psicologia e a educação? Sim, Pavlov estudaria mais tarde lá e os psicólogos behavioristas como Skinner e Watson seguiriam a escola de Woodot. Leipzig se tornou a meca dos estudantes de psicologia da Europa e dos Estados Unidos. Os jovens americanos que estudaram com Woodot retornaram aos Estados Unidos para fundar departamentos de psicologia por todo o país que formaram milhares de psicólogos e professores. Um desses jovens formados lá, em Leipzig, foi John Stanley Hall, que fundou um laboratório de pesquisas psicológicas na Universidade de Johns Hopkins, onde se formou nada mais, nada menos do que John Dewey, o educador americano que mais influenciou a educação no século XX, inclusive no Brasil. Voltaremos ao fim do vídeo sobre ele. Lição 3. A educação não é para desenvolver o intelecto, mas adequar o sujeito às finalidades sociais. Para Dewey, a educação consiste na habilidade de usar a força do homem com certos fins sociais, ou mesmo na habilidade de compartilhar as experiências dos outros e assim fundir as experiências do indivíduo naquela raça mesma. O problema último de toda educação é coordenar os fatores psicológicos e sociais. Tal coordenação exige que a criança seja capaz de expressar-se, mas de forma a atingir os fins sociais. As consequências dessa visão de educação levou a uma revolução no papel do professor. Como educar, no conceito herdado por Woodot, são dados experimentais no cérebro e não mais desenvolvimento de habilidades cognitivas, o professor se tornou um guia para a socialização da criança, levando cada jovem a adaptar-se ao comportamento específico dele exigido a fim de enturmá-lo, ou seja, um tipo de animador de torcida. Lição 4. Ratos e macacos. Turndink comparava crianças a ratos, macacos, peixes, gatos e galinhas, experimentando com esses em seu laboratório e aplicando suas descobertas na educação em sala de aula. Turndink extrapolava as leis de sua pesquisa sobre o comportamento animal e então aplicava-as ao treinamento de professores que levaram o que ali tinham aprendido aos 4 cantos dos Estados Unidos, baseando a coordenação, o currículo e as escolas mesmas nessa nova psicologia educacional. A educação com esses experimentos se tornou a arte de condicionar os comportamentos através de estímulos e respostas. Se a criança agride o colega, você deve cortar algum prazer para obter dela uma resposta positiva, assim como deve tornar o aprendizado algo prazeroso caso a criança não goste de estudar. Essa forma de pensar estimula uma sociedade que opera mais à base de recompensas do que na base de raciocínios e responsabilidades. A criança espera receber o que deseja e é agradável, porque aprendeu na escola que o que é agradável é bom e o que é desagradável não é bom. Antigamente, é claro, o bom comportamento era considerado sua própria recompensa. A ideia de premiar uma criança por comportar-se como um ser humano ocorreria somente a alguém que supõe que, na verdade, a criança é apenas um animal. Esta é a mesma visão de Dewey e outros Woodotianos. O homem é apenas um animal social que deve aprender a adaptar-se ao seu meio ambiente, ao invés de descobrir como adaptar eticamente o ambiente às necessidades suas e da comunidade. A individualidade e o desenvolvimento de habilidades individuais cedem espaço à conformidade social e à adaptação. O resultado foi: dentro de meio século, a delinquência juvenil explodiria, hordas de analfabetos transbordariam de nossas escolas, os professores já não aprenderiam a ensinar e, geração após geração, os adultos, privados dos frutos de uma educação de qualidade, abandonariam toda a esperança de escapar ao pântano da educação moderna. Lição 5. A filantropia. A Universidade de Chicago, que se tornou o grande polo de formação de professores com o Teachers College, teve uma história curiosa. Ela era, antes dessa fama, uma escola batista de teologia. Porém, com a doação financeira do mais rico e poderoso homem dos Estados Unidos, John Rockefeller I, o magnata do petróleo, tornou-se um grande centro nacional. Através do monopólio do petróleo e das ferrovias, Rockefeller acumulou uma riqueza incalculável, mas também a hostilidade da população.
Para melhorar a sua imagem e também não se tornar vítima da sua própria riqueza, resolveu fazer filantropia. Nada melhor do que fazer isso na educação. Porém, a educação dos Estados Unidos do século XIX era muito boa. A análise dos livros didáticos da época mostra como havia domínio da gramática, cálculo antes de entrarem no ensino médio. Os alunos não liam revistas em quadrinhos, mas ensaios de Cícero, Horácio, Burke, Lincoln, Rockefeller. Criou então uma fundação para coordenar as doações. Aí surge a Teachers College. Assim, a Teachers College viu-se como um grande centro de formação com um método totalmente novo, a psicologia educacional. Antes da última lição, quero lembrar a importância da filosofia para entender os problemas do mundo e principalmente o mais urgente trabalho, o de conhecer-se a si mesmo. Se você quer entender a importância disso, posso te contar, é só clicar no primeiro link da descrição ou dos comentários. Vamos à última lição. Lição 6. A vitrine. Outro autor importante dessa trama foi Abraham Flexner, que era membro da Fundação Carnegie e depois foi para organizar as doações da Fundação Rockefeller. Flexner criou uma escola-laboratório experimental financiada com o dinheiro dos Rockefellers e que viria a ser uma vitrine para os exercícios da educação progressiva de Dewey e Turndine. Para isso, era necessário atacar a educação tradicional, que era boa, para substituir com a ideia dele a nova. Flexner propunha uma ruptura radical com as práticas educacionais em vigor. A escola experimental de Flexner eliminaria o estudo do latim e do grego. Literatura e história não seriam totalmente abolidas, mas novos métodos seriam instituídos no ensino e de tais matérias a literatura clássica seria ignorada e se abandonaria a gramática formal inglesa. Flexner não estava apenas jogando o bebê fora junto com a água do banho, ele estava explodindo a banheira. As enormes quantias de dinheiro serviam para modificar a opinião pública acerca dos ideais educacionais, como também influenciar a mudança de direção nas finalidades educacionais das escolas e universidades que recebessem o dinheiro. Ironicamente, Nelson Rockefeller matriculou seus filhos numa das escolas e depois estranhou o fato que as crianças não terem aprendido a ler já em idade para isso. Eu disse que voltaria para dizer a influência desses educadores no Brasil, pois então, Anísio Teixeira, um dos maiores educadores brasileiros, que encabeçou o movimento da Escola Nova no Brasil a partir da década de 1930, foi aluno de John Dewey. Assim, foi entrando aos poucos essa nova noção de educação no Brasil. A maior mensagem do livro está no fato de querer despertar para o fato que as crianças não são só animais e que podem escolher, mas, para isso, é preciso repudiar essa educação reducionista que funciona mais como controle comportamental. Só assim, as nossas crianças terão um futuro promissor. Não se esqueça de se inscrever no canal, comente o que você concorda ou não concorda com esse autor. Um grande abraço e até breve.